Glória a Deus. Irmãos, fazer um comentário bem rápido. Aconteceu aí a morte de um pastor, né? Esposo daquela Flor de Lis, cantora gospel. E não postei vídeo, não postei nada, porque a gente não pode querer dar mundo de policial, né? E eu também não sou comentarista de assuntos críticos, mas vou fazer um comentário espiritual para ajudar a igreja. Amém? Nada contra ela, nada contra ele. Eles têm na igrejinha deles que eles vão pagar a Deus, se é sem doutrina, se é com doutrina, o problema é deles. Amém? Eu acho muito bonito o que ela faz com crianças, o trabalho que ela faz, é um exemplo para todo mundo. O trabalho que ela faz com criança é lindo demais. Toda a prosperidade que ela tem merece, pelo bom coração que ela tem. Mas a vida do crente se arruina muito com as escolhas. Amém, irmão? Esse trem de crente, pastor, suposta pastoras, né? Não tem nem pastor na Bíblia. Pastora na Bíblia. E as escolhas que eles fazem de política são escolhas errôneas. Amém? Vai passar a prova. Igual os crentes que entrou na política lá, apoiando o Bolsonaro na época, lá em Fortaleza, que os malandros queriam matar, fechar as igrejas, tudo por causa disso. Porque nós não fomos chamados, irmão, para misturar com política. Nós fomos chamados para despovoar o inferno. Nós fomos chamados para orar, jejuar, tirar as almas do inferno. Não foi para preocupar com política. Amém? Então, a princípio, quando ele tomou aquele tiro, eu falei, pensei comigo, né? Por isso que não é bom gravar vídeo, falei lá. Foi misturar com a política, pode ter sido um cala-boca, né? Que aconteceu com o esposo dela. Mas no final agora está sendo comprovado, né? Que o filho matou porque viu que o pai estava em adultério, traindo a mãe. Foi uma briga de família. Você vê como que o diabo entra quando uma família larga a oração. Quando uma família larga o jejum, quando começa a misturar com coisas que não são de Deus, tira o tempo de Deus e gasta com coisas que não são de Deus. A família fica desprotegida, sem consagração, sem oração, sem jejum. Aí o diabo faz o que quer com a família, né? Aí você vai falar, é culpa dele? É culpa do filho? Do filho. O filho, pelo jeito, não tinha um alimento muito sólido para vencer as guerras com o diabo, né? Porque o diabo, quando entra na mente, irmão, se a pessoa não ficar doida, fica deprimida, fica com depressão. Porque o diabo é horrível. Porque terrível é o nosso Deus. A Bíblia fala que ele é terrível em seus feitos. Horrível é o diabo, né? Mas dos dois, o que tem maior culpa foi o pai, né? Que se esse fato de traição é verdade, ele foi chamado para pastorear, ele não foi chamado para trair a esposa. Aí larga uma vida de oração, se entrega, né? Se for verdade isso, deixar bem claro, para mim não ser um juiz, né? Deixa uma vida de oração, jejum, aí passa a gostar de outra mulher, fica no adultério, o filho vê, vinga, e o diabo entra no meio. Amém, irmão? Mas tudo começa com as péssimas escolhas. Amém? Vamos escolher, irmãos, presta atenção, orar, jejuar, evangelizar, ir nos hospital, ir na penitenciária. Deixa o mundo com as suas políticas, com os seus governos, preocupar com eles mesmos. Irmão. Aí você vai falar, pastor, preciso de crentes lá. Olha as leis que estão fazendo aí. Amém, irmão. É o seu modo de pensar. Mas eu, particularmente, eu prefiro preocupar com as coisas de Deus. Tem coisa, irmão, que não adianta a gente pelejar com as mãos humanas. Tem coisa que é oração e jejum. E se Deus permitiu uma luta para a igreja, irmão, permissão de Deus. Amém? Tem muitos mais políticos lá, mundanos, do que crente, irmão. Se Deus permitir uma perseguição para a igreja, ela vai vir. Mas vamos nos preocupar com a salvação, com a oração, com o jejum, com as almas. Vamos esquecer esse negócio de política. A política também, entrando no meio da igreja, está acabando com a igreja, irmãos. Amém? Pode olhar a igreja católica quando uniu com a política lá atrás. Começou a queimar os crentes. Começou a queimar todo mundo na fogueira. Porque política e igreja não combina. Por que a igreja foi perseguida lá em Fortaleza, lá no norte? Porque eles foram apoiar Bolsonaro, os malandros não gostou, irmão. A igreja tem que apoiar Jesus.
A igreja tem que apoiar a salvação. A igreja tem que apoiar o Espírito Santo. Não tem que apoiar ninguém. Só porque falou de Deus, nada contra o Bolsonaro. Tomara que ele faça um bom governo. A gente tem que respeitar as autoridades eclesiásticas. Mas vamos orar. Vamos jejuar. Vamos ler a palavra. Vamos preocupar com a salvação. Vamos esquecer esse negócio de política. Esse movimento gospel também é pior que a política 1 milhão de vezes. Vamos voltar à Bíblia. Vamos voltar à doutrina bíblica. Vamos voltar à santidade da igreja. Vamos correr das coisas do mundo. Amém? Para que nós possamos resgatar a igreja, viu? Que está perdendo território. Tem muita igreja que eu falo, congregação, que é muito mundano. O diabo toma o território. A gente tem que voltar à santidade da igreja. Nós temos que voltar àquela santidade que a igreja sempre teve, irmão. Os crentes eram tudo considerado igual um alienígena. Todo mundo até afastava, achava estranho. Por quê? Porque o crente não misturava com as coisas do mundo. Hoje os crentes estão pior que os do mundo, irmão. Tem pastor aí que faz festa de fantasia na casa dele e se veste de Batman, a mulher de Batgirl com chicote, calça apertada. Tá cheio de vídeo aí na internet que se diz pastores. Amém, irmão? Mundanos. Amém? A igreja tem que voltar à santidade. Festa de crente é oração e jejum. Festa de crente é joelho no chão. Festa de crente é santa ceia. Festa de crente é culto doutrinário. Amém? Festa de crente, irmão, é a palavra de Deus. Festa de crente vai ser lá no céu. Amém? Nas bodas do Cordeiro. Vamos esquecer um pouco das coisas do mundo, irmão. Vamos viver as coisas de Deus. Amém? Fiz esse vídeo para alertar a igreja, para nós fazer as escolhas de Deus, irmão. Quando nós vai fazendo as escolhas do diabo, é o que acontece nessa família. Amém? Agora, se for um alerta para esta irmã, que ela volte a orar, que ela volte a jejuar, que ela volte a preocupar mais com as coisas de Deus. Amém? Para que o diabo não venha fazer um reboliço na família, irmão. Porque o crente brinca de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Aí faz esse reboliço numa família. Amém? O diabo destruiu aquela família. Acabou com o esposo, acabou com a paz da família. Amém? Tirou o foco da família para que pudesse destruir a família. Que sirva de exemplo para nós, irmão. Vamos orar, vamos jejuar. Irmã, ora pelo seu casamento. Irmão, ora pelo seu casamento. Ora pelos seus filhos, para que o diabo não venha fazer um reboliço na família. Amém? Ore pela missionária que ficou com os filhos dela, que ela faz um trabalho lindo. Vamos orar para que Deus dê força para ela. Amém? E que ela volte a pregar santidade nesse ministério dela. Que seja um alerta para ela ver que o diabo não é brincadeira. Que nós possamos voltar às raízes de um evangelho sério, do evangelho que sabe que o diabo existe, sabe que o diabo é real e luta e guerreia contra ele 24 horas. Amém? Que Deus abençoe, fique em paz. Ore pela família desta irmã, Flor de Lis, né? Ore pela família dela, ore pelo lar dela, por esse filho que vai para a cadeia porque quis vingar a mãe do pai traindo. Não era para ele ter visto um pastor traindo a mãe. Houve um erro também da parte do irmão que se foi. Amém, irmão? Ora por essa família que ficou. Que Deus abençoe. Fique em paz. Conselho do Pastor Santo.